No Saber Direito desta semana, a professora Elaine Portela apresenta o curso de Direito Imobiliário Extrajudicial. As aulas trazem a origem da propriedade no Brasil, noções básicas do direito imobiliário, tipos e funções dos cartórios, plataformas digitais e ferramentas jurídicas extrajudiciais. Acompanhe a aula 2. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Elaine Portela, sou advogada imobiliarista e vim aqui trazer para vocês essa semana um conteúdo exclusivo sobre direito imobiliário extrajudicial. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar muito rapidamente, já fiz minha apresentação na aula 1, mas antes de ser advogada, eu já trabalhava na área de regularização imobiliária, primeiramente como documentarista, depois como corretora de imóveis, e aos 40 anos de idade eu vi a necessidade de me formar na área de direito para que eu pudesse ter aí um conhecimento mais aprofundado da área de direito imobiliário. Quando a gente entra na faculdade, essa área do direito imobiliário, praticamente eu não conheço nenhuma faculdade no Brasil que possua essa matéria aí como uma matéria do escopo aí da grade curricular. E dentro desse processo a gente vê que muitas informações do direito imobiliário, elas são ali para um grupo muito restrito de pessoas que são especialistas na área do direito imobiliário. Então, por isso, eu convido a você a assistir todo o conteúdo que nós estamos trazendo aqui essa semana, porque, afinal de contas, é muito difícil você ter esse tipo de informação disponível para você. Bom, na primeira aula que nós demos sobre direito imobiliário, nós falamos ali sobre toda a questão da origem do direito da propriedade aqui no Brasil. Convido para que vocês possam assistir, quem não assistiu ainda, a aula 1, onde a gente vai estar ali falando um pouquinho sobre como foi que aconteceu o processo dos registros da propriedade no Brasil, desde a época das capitanias hereditárias até o momento atual que nós temos, que é o nosso sistema registral. Foi uma aula bem enriquecedora, uma aula histórica, mas que você, através dessa aula, vai poder ter ali as informações que você necessita hoje para poder aplicar na prática da regularização imobiliária no sistema de hoje, que é o sistema de matrículas. Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as noções básicas do direito imobiliário, para que vocês possam aí ter pelo menos uma noção de como iniciar nessa área, que é tão promissora e é tão escassa de profissionais capacitados. Só da gente, antes de começar a trazer o conteúdo, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que são informações aí do governo, de pesquisas, que foi feito aí um censo em 2019, onde foi identificado que 50% dos imóveis no Brasil possuem alguma irregularidade. Seja irregularidade em relação à questão da propriedade, seja irregularidade em relação à questão das matrículas. E dentro desse processo, eu tenho feito algumas palestras em todo o Brasil e eu posso te dizer, esse número é muito maior. Tem estados aí que eu tenho visitado que chega a ter 90% de imóveis irregulares. Então, pessoal, olha a cereja do bolo que eu estou dando aqui para vocês, O ouro extrajudicial, para que você possa aí estar atuando na área da regularização imobiliária. Bom, como eu comecei na área do direito com um pouco de idade, eu precisava trazer para mim uma área que eu conseguisse ter um retorno financeiro um pouco mais rápido. Afinal de contas, a gente sabe, quem milita aí na área judicial, como é árdua a questão de você estar ali passando por um processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou até mais para chegar à finalização do processo judicial. Eu tinha 2 filhos, não podia esperar tanto tempo, às vezes, para receber uns honorários. Então, nessa área do direito extrajudicial, foi a área que eu consegui, em menos tempo, conseguir ter esse retorno financeiro que hoje eu tenho através do processo extrajudicial.
Mas para isso, eu preciso passar para vocês que querem, conhecer, aprofundar um pouquinho nesse conhecimento, algumas noções básicas do direito imobiliário, para que vocês possam aí estar começando a ter a familiaridade com esse sistema registral. Quem assistiu à primeira aula viu que eu expliquei ali, bem detalhadamente, como era o sistema de registro antes e como é que foi a transição para o sistema de matrículas. Antigamente, a gente tinha ali a questão do sistema das transcrições, que eram aqueles famosos livros, de registros públicos, onde não se tinha tantas informações que eram necessárias para que a gente pudesse ter ali a segurança jurídica daquele registro. Atualmente, o nosso sistema registral ele é embasado pela Lei 6.015 de 73, que é a nossa Lei de Registros Públicos. E nesse novo sistema de registro, a gente trabalha com o sistema de matrículas, que é justamente toda a questão ali do registro que é feito sobre a questão do imóvel. No sistema de matrícula, nós temos ali que o foco é o imóvel, não mais a pessoa. Quando você tem um sistema de matrícula, você tem ali a informação como se fosse uma ficha técnica de quem é o imóvel, de como está ali descrito a questão do imóvel e tudo o que acontece durante o processo do lapso temporal daquele imóvel. Mas para esse sistema de matrícula, a gente precisa obedecer alguns princípios que regem justamente o sistema de matrícula. E é sobre esses princípios, que são as bases do sistema registral, que hoje eu vou estar passando aqui para vocês, alguns que são fundamentais para que vocês possam ter aí a noção de quando você pegar algum processo de regularização ou até mesmo de análise de uma certidão de ônus, você possa identificar se aquele imóvel necessita fazer uma regularização imobiliária ou não. Bom, pessoal, eu vou começar agora com o princípio da publicidade. Quem nunca ouviu o jargão de que só é dono quem registra? Você já deve ter ouvido falar desse jargão. Muitas pessoas, fazem o processo da transferência de uma propriedade, ele se baseia através da lavratura de uma escritura pública, que está lá no artigo 108 do Código Civil. Todo imóvel se transfere através de uma escritura pública, exceto para aqueles imóveis com menos de 30 salários mínimos. Como no Brasil é muito difícil a gente ter imóveis com menos de 30 salários mínimos, basicamente, a grande maioria dos processos de transferência de propriedade acontece através da lavratura das escrituras públicas. As escrituras públicas é o instrumento jurídico, é o título que vai justamente ser feita por um tabelião de notas, que é a pessoa que está ali, delegatário, com a figura do Estado, que vai dar a fé pública daquele ato. Então, se você, porventura, quer vender um imóvel, você vai até o cartório de notas com um comprovante de um título que você é proprietário, que é uma certidão de ônus, confirmando que você é proprietário daquele imóvel, e você chega até o tabelião e diz, olha, eu sou dona do imóvel tal e quero hoje vender esse imóvel para Dona Maria. E o tabelião vai lavrar, escrever, através de uma escritura pública, de que você, no caso, como proprietário, está informando a ele que está vendendo o imóvel para Dona Maria. E que, por essa transação, Dona Maria está lhe pagando X valor pelaquela negociação. A partir desse momento, Dona Maria assina a escritura pública e você tem ali o seu registro, ou melhor, a sua escritura pública de que você compareceu até um tabelião de notas, que existe ali,
na figura do Estado, a fé pública de dizer que, de fato, o fato ocorreu. E dentro desse processo, o imóvel, para todos os efeitos jurídicos, ele ainda continua sendo de propriedade do vendedor. Esse imóvel, ele só vai ser, de fato, de Dona Maria a partir do momento que Dona Maria for até o cartório de registro de imóveis com a escritura dela e registrar a escritura pública. Pessoal, muitas vezes o cliente ele não faz essa segunda etapa. Ele apenas vai até um cartório de notas, lavra a escritura e não leva para o registro. E por isso acontecem muitas situações jurídicas. Por quê? Para todos os efeitos, quem é dono do imóvel, perante a matrícula do imóvel, ainda é o vendedor. E aí, dentro dessa situação, existem muitos casos que o vendedor, durante o lapso temporal, depois que já vendeu para Dona Maria, já assinou a escritura pública, nem lembra mais da existência de Dona Maria, sofre uma execução, sofre uma indisponibilidade. E quem vai estar ali respondendo sobre aquelas situações? O imóvel. Porque, para todos os efeitos, lá no cartório de registro, o imóvel continua registrado em nome do vendedor. Então, por esse motivo, nosso sistema registral, para que ocorra a transferência, a publicidade dessa negociação, faz-se necessário que a pessoa, no momento que lavrar a escritura pública, se direcione até um cartório de registro de imóveis e faça o registro daquela negociação. Assim, de fato, o imóvel vai ser transferido para a Dona Maria. Esse procedimento a gente chama no direito registral do princípio da publicidade. Por quê? Quando qualquer pessoa que tiver interesse de saber informações sobre aquele imóvel for até um cartório de registro, ela vai pedir uma certidão de ônus. E aí, nessa certidão de ônus, vai constar ali que aquele imóvel hoje pertence à Dona Maria. Essa questão da publicidade é de extrema importância. Por quê? Quando existe um processo de execução, quando existe um processo de indisponibilidade, quando existe qualquer situação, se a pessoa não faz o registro, ela não dá publicidade de que houve aquela negociação. E com isso, toda a situação ainda fica vinculada ao nome do proprietário anterior, que é o vendedor. Então, por isso, nosso sistema de registro é fundamental que a gente tenha a convicção de que uma das bases do nosso sistema registral é a publicidade. Esse é um princípio que a gente tem que ter muita atenção, porque através desse princípio da publicidade, a gente consegue aí delimitar exatamente o que aconteceu com relação à questão daquela propriedade, bem como também outros fatos. Por exemplo, várias pessoas às vezes passam por um processo de separação, de partilha, e não leva essa informação para a matrícula, não dá publicidade. Então, só vale, de fato, o que está público, o que está registrado, o que está averbado na matrícula do imóvel. Então, por isso, esse é um dos princípios basilares do nosso sistema de registro. Mas não é só esse princípio. Nós temos outras questões de princípios que também regem a base aí do nosso sistema registral. Outro princípio que a gente vai falar também aqui, que também é de extrema importância, é o princípio da especificidade. Esse princípio, ele fala justamente sobre você especificar qual é o imóvel objeto daquela matrícula. Lembra que a gente falou lá atrás na outra aula que no sistema de transcrições, às vezes a gente tinha informações precárias, que nós não conseguíamos, por exemplo, identificar quem era, qual o local das confrontações, qual era a localização do imóvel.
quem era de fato os proprietários daqueles imóveis. Então, dentro do nosso novo sistema de registro, que é o sistema de matrículas, esse princípio ele vai dizer justamente o seguinte: toda matrícula ela precisa estar ali, muito dentro da objetividade, da pessoalidade, saber exatamente quem é o dono do imóvel, se ele é casado, com quem, se ele se separou, se não separou, qual é o imóvel, qual é, no caso, a questão aí das limitações, das confrontações. Ou seja, você precisa pegar uma matrícula e ler. No momento que você lê aquela matrícula, você saber exatamente de que imóvel você está falando. Nesse processo, a gente tem aí situações que, como a gente herdou do sistema de transcrições, registros precários, nós vamos ter matrículas que, porventura, não tenham informações que são cruciais para que a gente possa especificar qual é aí a questão da delimitação daquele imóvel. Por isso, toda vez que você entra com o processo de um título para um registro, e no momento que você ingressa com o protocolo no cartório de registro de imóveis, o registrador, ao pegar a matrícula, ou, se não existe matrícula, ainda estiver em transcrição, ele vai emitir uma nota devolutiva pedindo que você faça ali todas as checagens do que está omisso, do que precisa atualizar. E aí, pessoal, o pessoal fica muito bravo, porque acha que o registrador, de certa forma, está ali sendo burocrático, está sendo exigente. Mas não é. Na verdade, ele está cumprindo com o que a lei diz. E essa lei não é uma lei nova, é uma lei de 1973. Ou seja, olha quantos anos, né, mais de 50 anos que a gente está com essa lei e que a gente ainda tem muitos imóveis que não tem ali aquelas questões, né, da objetividade, da pessoalidade ali devidamente delimitadas. Então, por esse motivo, que esse princípio, né, normalmente os registradores colocam assim nas notas devolutivas. Obedecendo o princípio da especificidade, né, o seu título, ele precisa ser cumprida tais exigências. E aí ele bota lá, exigência 1, 2, 3, e aí o pessoal fala, nossa, ele fez um livro. Não é. É porque as informações que estavam no registro de imóveis, ele, na verdade, estava desatualizada, estava sem informação da segurança jurídica que necessitava. E aí, dentro desse processo, pessoal, quando o registrador ele pede para que sejam feitas essas atualizações, ele não pode simplesmente registrar um ato, né, um título, ou averbar um ato sem que seja cumprida essas exigências. Porque se fosse assim, a gente não iria nunca atualizar nosso sistema registral. Então, existe aí normativas do CNJ justamente dando o subsídio para os registradores fazerem essas notas devolutivas e exigências para que a gente consiga, daqui a algum tempo, ter aí nosso sistema registral totalmente redondinho, né? Dentro das informações que são necessárias para que o imóvel esteja ali devidamente qualificado. O outro princípio que nós falamos também, que também é bem importante para trazer aqui para você, é o princípio da unicidade. Ou seja, cada matrícula tem que estar registrada um imóvel. Eu já peguei situações de matrículas fracionadas, né, ou matrículas que tenham mais de um imóvel registrado. Porque, infelizmente, o nosso Brasil é muito grande. Então, tem situações que a gente pega, né, de registros anteriores que eram feitos de formas, às vezes, precárias, que está ali registrando 2 imóveis. Ou então, você tem uma matrícula, a pessoa desmembra a parte e continua ali naquela mesma matrícula. Por esse princípio, você precisa ter uma matrícula para cada imóvel. Pessoal, a matrícula do imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento de uma pessoa. Cada pessoa, ela tem sua certidão de nascimento.
Você pode ter uma certidão de nascimento para 2 pessoas? Não. A mesma coisa acontece com o imóvel. Cada imóvel tem a sua respectiva matrícula. Assim, se você faz, por exemplo, um desmembramento ou então uma incorporação, você tem que pegar a matrícula mãe e desmembrar essas unidades que estão sendo aí criadas em novas matrículas. Porque um dos princípios basilares também do registro de imóveis é que cada imóvel tem a sua respectiva matrícula. Assim como você não pode ter uma matrícula com mais de um imóvel, você também não pode ter um imóvel com 2 matrículas. E aí acontece também, às vezes, né, no momento ali de abrir uma matrícula indevidamente, o registrador vir a duplicar a matrícula. E existe também normativas em vários estados em como solucionar esses tipos de problema, porque não pode ter 2 matrículas para um imóvel, nem uma matrícula para 2 imóveis. Esse é um dos princípios também basilares do nosso sistema registral. Outro princípio que é extremamente importante, principalmente para quem faz due diligence, que faz análise jurídica da situação do imóvel, é o princípio da concentração da matrícula. Antigamente, né, você ficava ali tendo que, às vezes, procurar informações em várias transcrições para saber exatamente a análise daquele imóvel específico. Hoje, tudo o que acontece no imóvel, ele tem que ser levado para a matrícula. E isso facilita que a gente analise a matrícula de uma forma que você tenha segurança jurídica para analisar o que de fato existe ali. Então, se o imóvel, por exemplo, passou por um processo de alienação fiduciária, ele tem que estar registrado ali, registrada aquela alienação. Se o imóvel passou por um processo de transferência de propriedade, tem que estar registrada essa transferência. Se houve uma alteração de logradouro, tem que estar averbada essa informação. Enfim, tudo o que acontece no imóvel ou com as pessoas envolvidas no imóvel, ele tem que ser levado para a matrícula. Isso facilita com que, no momento que você emita a certidão de ônus, você consiga ter ali uma noção jurídica exata do que está acontecendo com relação àquele imóvel. Outra informação também, que é de extrema importância e que eu vejo também que as pessoas às vezes não entendem, é o princípio da continuidade. Esse princípio da continuidade, pessoal, preste bem atenção, porque isso é uma coisa assim que as pessoas às vezes não entendem as notas devolutivas porque não entendem esse princípio basilar. Nós temos na matrícula, quando a gente fala que a gente abre uma matrícula, você tem lá o preâmbulo, onde está lá a informação exata da descrição do imóvel, proprietário, registro anterior. E aí depois, embaixo, você vai tendo todos os atos que são feitos na matrícula. Por exemplo, um registro, uma transferência de propriedade, uma averbação de um divórcio, uma averbação de casamento, uma averbação de uma ação premonitória. Enfim, tudo o que acontece, ele vai obedecendo o princípio da continuidade. Muitas vezes, a pessoa compra um imóvel como solteira. E aí, dentro do período ali que está com o imóvel, ela vem a constituir um matrimônio. E ela esquece que tem que informar essa mudança de estado civil na matrícula dos imóveis que ela é proprietária. E aí, depois de um certo tempo, ela resolve vender o imóvel. E no momento da venda, ela já aparece numa escritura de venda como uma pessoa casada, que já tem aí um cônjuge. Dependendo do regime do casamento, esse cônjuge pode ser vendedor ou então apenas anuente. E aí, ela vai até o tabelião, ela e o comprador do imóvel,
lavra uma escritura pública dizendo que está vendendo o imóvel como casado com fulano de tal. E aí, nesse processo, a compradora, já com a sua escritura pública, vai até o cartório de registro de imóveis para registrar a escritura daquela negociação. E aí, chegando lá no cartório, o registrador diz assim: peraí, fulaninho aqui na matrícula está como solteiro. E aqui na escritura você está informando que ele está casado. O que aconteceu nesse período aí? Da época que ele comprou como solteiro até o momento que ele comprou como casado, vendeu como casado. Ele constituiu um matrimônio. Então, ele precisa informar, antes de fazer o processo do registro da venda, que do momento que ele fez a aquisição do imóvel, ele casou e após o casamento ele vendeu o imóvel. E aí, dentro desse processo, você precisa obedecer à questão da ordem cronológica dos fatos. Você não pode, por exemplo, passar de solteiro para um vendedor casado sem informar a matrícula que existiu ali a constituição de um matrimônio. Isso se deve, pessoal, à questão do princípio da continuidade, que é justamente obedecer todos os fatos e ocorrências que foram acontecendo ao longo do lapso temporal, tanto no imóvel como também com relação à pessoa que está ali como proprietário. Sabe outra coisa também que acontece com relação a essa questão do princípio da continuidade? Vamos dar um outro exemplo. A pessoa comprou um imóvel que era um terreno de tantos metros quadrados, 1.000 metros quadrados. E aí a pessoa comprou o imóvel como terreno, construiu uma casa, uma bela casa, com 2 andares, piscina, e não levou essa informação para o registro. Ou melhor, para a matrícula do imóvel. E aí, depois de um certo tempo, ela quis vender essa casa. E aí vem lá a Dona Maria, toda feliz que está comprando uma casa de 2 andares, com piscina, tudo bonitinho. Vai no tabelião de notas, pega uma escritura. Estou vendendo para a Dona Maria uma casa de 2 andares com piscina. Aí Dona Maria, toda contente, vai até o cartório de registro de imóveis, registrar a compra da tão sonhada casa. Afinal de contas, ela está com a escritura na mão. Quando ela chega no registro, ela não consegue registrar. O registrador emite uma nota devolutiva. Peraí, aqui na matrícula está constando que é um terreno, como é que você está comprando uma casa? Observe que antes de você fazer o registro dessa escritura de casa, você precisa trazer para a matrícula que aquele imóvel não é mais um terreno, que aquele imóvel agora é uma casa, que sobre aquele terreno foi averbado, foi construída uma casa. E aí você precisa trazer essa informação para a matrícula. Só assim, depois que você informar que houve uma alteração de mudança de imóvel terreno para imóvel casa, é que vai ser possível fazer o registro dessa escritura pública. Isso é devido ao princípio da continuidade. Então, você não pode pular um ato. Você não pode registrar uma casa sem antes trazer informação para a matrícula que aquele imóvel mudou a configuração. E isso acontece de muitas outras situações. Quer ver outra situação? Por exemplo, um imóvel que era um imóvel rural, né? E aí, com o crescimento da cidade, aquela área ali vai se tornando, a cidade vai crescendo, e aquela área vai se tornando uma área de expansão urbana. E aí você quer pegar e construir um loteamento naquele local. Você transforma aquele imóvel, que era uma fazenda, em um pedaço com um loteamento. E aí você vai até o cartório, né, faz esse desmembramento e faz essa alteração. Você não pode vender os terrenos como terrenos urbanos, sendo que lá na matrícula ele está como imóvel rural. Então, tudo isso, pessoal, são exemplos que eu estou trazendo aqui para que vocês possam compreender que o princípio da continuidade, ele rege sobre todos os atos, seja ele ato de propriedade,
ato de alteração de imóvel, enfim, tudo que acontece no imóvel, ele precisa ter uma sequência cronológica dos fatos. E aí, muitas vezes, a pessoa não respeita essa questão da sequência cronológica e vai até o cartório querendo registrar um título que está totalmente diferente do que tem ali de informação no cartório. Por isso, é muito importante que a gente conheça aí a questão dos princípios que são basilares. Existem vários outros princípios. Eu trouxe para vocês aqui alguns que eu acho principais, mas a gente tem outros princípios também que regem o sistema registral. Se eu fosse falar aqui, não ia dar tempo, porque seria uma aula muito complexa, mas eu quis trazer para vocês aqui um dos princípios, os princípios que eu acho mais importantes para que vocês possam ter aí, pelo menos, noções básicas do direito imobiliário extrajudicial. Bem, o que eu vou falar com vocês agora é sobre a questão de aberturas de matrícula. A gente sabe que muitos imóveis, por exemplo, vieram através de transcrições ou são imóveis que às vezes, você tem ali a matrícula mãe, que é de um terreno, mas que aquele terreno passa por algumas modificações, às vezes constrói um prédio, ou se cria ali um loteamento e você precisa fazer a abertura de novas matrículas. Mas como acontece essas aberturas de matrículas? Onde é que eu fico sabendo exatamente as informações do que precisa ter de informação nessas matrículas? Todas as informações que a gente vai precisar trazer para as matrículas que são abertas, novas matrículas que são abertas, você vai encontrar ali no artigo 176 da Lei de 6.015 de 73. Nesse artigo, você vai ter ali todas as informações que são necessárias para se ter de informações na matrícula de cada imóvel. A primeira coisa que eu falo aqui para vocês em relação à questão das aberturas da matrícula, que a gente precisa se atenar, para poder saber qual tipo de informação que a gente vai trazer ali para a matrícula, é primeiro observar se o imóvel que você está fazendo a regularização é um imóvel urbano ou um imóvel rural. Cada tipo de imóvel, se é imóvel urbano ou rural, ele vai ter ali informações que são específicas para aquele tipo de qualificação do imóvel. O que eu vou falar com vocês agora é em relação à questão das aberturas de matrículas dos imóveis urbanos. O que precisa ter nas matrículas para que ela seja aberta? Ou que você precisa ali também fazer as regularizações. No caso dos imóveis urbanos, quem vai estar fazendo todo o ordenamento desses imóveis é o município. Então, é a prefeitura, que primeiro faz através do cadastramento imobiliário, que é o famoso IPTU, que vai fazer ali a questão de regularizar qual é a poligonal que é a área urbana e qual é a poligonal que não é a área urbana. Importante eu fazer uma ressalva aqui. Muitas vezes a gente ouve isso direto. Não é o fato da pessoa estar regularizada com o IPTU que o imóvel está irregular. As pessoas confundem muito essa questão de estou pagando IPTU, então tem uma segurança jurídica porque o IPTU está no meu nome. Pessoal, uma das noções básicas que eu quero trazer aqui para vocês é que IPTU não dá segurança jurídica nenhuma de propriedade. O IPTU é exclusivamente para fazer levantamento tributário. Então, o IPTU é um imposto que você paga à prefeitura justamente para a questão da organização do município. Mas ele não vai lhe dar a questão do direito da propriedade. Ele é apenas uma questão tributária. Isso é importante falar porque existe uma diferença entre pagamento de IPTU e proprietário. O proprietário vai ser quem está na matrícula, quem está registrado na matrícula. Lógico que você pagando IPTU, se você quiser lá na frente fazer um procedimento de tentativa de regularização imobiliária, o IPTU vai lhe dar um subsídio ali de que você, de certa forma, tenha posse do imóvel.
Mas eu preciso que eu fale isso aqui para vocês porque as pessoas confundem muito IPTU com propriedade. Mas voltando, a questão dos imóveis urbanos, que estão regulamentados ali pelo cadastro municipal, ele vai precisar, no momento que você faz a abertura da matrícula, ele vai precisar que você tenha ali todas as informações do logradouro, que é o nome da rua, da questão do número que é ali regulamentado pela prefeitura, qual é o número do imóvel. Ele vai dizer também quem são os confrontantes, quem são os vizinhos do lado esquerdo, do lado direito, da frente, de trás, enfim. Quando se abre a matrícula do imóvel urbano, você tem que estar trazendo para a matrícula exatamente as informações que estão constando lá no cadastro municipal. Então, você normalmente emite uma certidão, né, de cadastro da prefeitura e faz um cara crachá. A matrícula está dizendo que a rua é Rua Condé. Só que o município mudou esse nome da rua, agora é Rua Padre Freire. Se existe ali uma mudança, uma alteração de logradouro, você tem que trazer para a matrícula de imóvel exatamente as informações que estão ali na prefeitura. Então, é importante que a gente, quando vai analisar uma certidão, uma matrícula, né, uma certidão de ônus, a gente verifique se é um imóvel rural ou imóvel urbano, você tem que verificar se de fato está exatamente o espelho do que está no município. E assim, você também vai verificar a questão da metragem, a questão da propriedade, se de fato o proprietário está ali qualificado de forma precisa. Nós temos situações, por exemplo, que nas aberturas das matrículas de imóveis como um todo, né, também o rural, mas assim, estou trazendo aqui para o imóvel urbano, situações de que o proprietário não está devidamente qualificado. Ou, antigamente, acontecia também muita situação que as mulheres não tinham CPF. O CPF era do marido. E isso não era levado para a matrícula, que a pessoa era casada, mas não tinha os dados, ou então o nome da mulher estava com o CPF do marido. E aí, dentro desse processo, é preciso que, além dessas informações que eu passei aqui, logradouro, número de IPTU, confrontantes, descrição do imóvel, também se verifique se o proprietário está devidamente qualificado, com nome, CPF, né? Identidade, se é casado, nome da esposa, profissão, são coisas que são importantes estar trazendo essas informações para a matrícula. Hoje, inclusive, nós temos situações, devido a casos homônimos, que também necessita que a gente coloque também a filiação. Quanto mais informação e mais segurança jurídica você puder trazer para a matrícula, melhor. Já nos imóveis rurais, a gente tem uma situação também bem específica. Antigamente, a maioria dos imóveis rurais, e eu digo assim, se 50% dos imóveis que foi esse extenso que fizeram são irregulares, eu acho que a maior parte são imóveis rurais. Porque os imóveis rurais, até para a gente visualizar essa informação da delimitação, quando a gente chega em algumas áreas rurais, é difícil. Eu já tive cliente que eu fui fazer uma regularização imobiliária rural e eu perguntei, seu imóvel começa e termina onde? E ele disse, doutora, onde a sua vista avistar é o meu imóvel. Eu, como assim, criatura? Você tem que ter um georreferenciamento, você tem que ter saber onde é que está o início e o final da sua área. Mas a cultura, principalmente do rural, daquela época, era assim, os grandes fazendeiros e os grandes donos de terras, eles mediam as terras, né, até a cachoeira, até a árvore não sei lá das contas. E isso fazia com que o imóvel rural ficasse totalmente seguro. Estou regularizando, por exemplo, agora mesmo a área rural, que a gente precisa, inclusive, usar drones, né, para saber exatamente onde é que está o georreferenciamento. Então, assim, hoje, a maioria dos imóveis rurais estão passando por um processo de regularização dessas áreas. Principalmente porque nos imóveis rurais você precisa hoje ter o cadastro
do CCIR, do CAR, tem que ter o georreferenciamento através do INCRA, tem que ter a certificação do CIGEF. O que é isso? O que são esses nomes? São procedimentos que se tem ali para poder justamente fazer toda a delimitação da área. E como os imóveis rurais, você não consegue ter muros, muitos deles não conseguem ter muros, alguns têm cercas, mas muitos deles não têm. Hoje se utiliza um sistema de georreferenciamento, onde você pega ali através dos satélites, né? Faz através de profissionais que são cadastrados pelo INCRA, técnicos, né? Vai no local e faz o georreferenciamento do local. E através desse georreferenciamento ele consegue delimitar quais são os confrontantes. Esse sistema, que é feito através do CIGEF, ele vai dar uma segurança jurídica justamente para saber onde inicia a propriedade rural e onde finaliza esse processo da propriedade rural. Pessoal, essa lei, que é a Lei 10.267 de 2001, que foi a lei que diz exatamente sobre a questão da necessidade do georreferenciamento. A partir de novembro do ano passado, ela já está obrigando a todos os imóveis que são superiores a 25 mil hectares fazer o georreferenciamento. Então, hoje, se existir alguma transação imobiliária com algum imóvel rural que tenha mais de 25 hectares, né, você precisa aí ter o georreferenciamento. E aí, por esse motivo, o registrador, no momento que você entra com a escritura pública, ele pede que você faça o georreferenciamento. E olha, pessoal, isso está sendo a cereja do bolo de muitos escritórios que atuam na área do agronegócio. Porque muitos donos de terras, né, necessitam, às vezes, de ter um financiamento bancário, de pegar um empréstimo para a área rural. E esses imóveis estão, a maioria deles, irregulares. Então, olha o nicho de mercado que você pode atuar, né, na área da regularização imobiliária e sem necessidade de ir para o judiciário, através do direito extrajudicial. Bom, para a gente concluir aqui a questão do nosso conteúdo, uma coisa que eu gostaria também de trazer para vocês aqui de noções básicas em relação à questão do direito extrajudicial, direito imobiliário extrajudicial, é a questão do que significa os atos de registros dos imóveis. A gente tem dois tipos, né, de atos registrais. Isso está lá no artigo 167 da Lei 6.015, que fala justamente sobre a questão de registros e averbações. E eu vejo que muitas pessoas elas têm dificuldade de distinguir o que é registro e o que é uma averbação. E aí eu vou trazer para vocês aqui de uma forma que não seja aquele juridiquês, né? Eu gosto de falar muito de uma forma mais coloquial. Peço até desculpas para aqueles que gostam muito de juridiquês, mas eu acho que assim eu consigo transmitir melhor o meu conhecimento. A grande diferença entre registro e averbação é que o registro é toda vez que há alguma mudança de direito. Isso pega essa informação que você vai longe, já vai assim, batata. Então, toda vez que ocorrer alguma mudança de direito, o ato é um registro, que normalmente nas matrículas você vai ver ali a letrazinha R, R01, R02, R03. Então, dentro da matrícula, naquela questão da ordem cronológica dos ocorridos, né, dos fatos, você vai ter ali, toda vez que tiver a letrazinha R, aí você já vai logo, tá tendo alguma situação de direito aqui. Registro de uma escritura pública. Qual foi a questão do direito? Mudança de propriedade. Registro de uma alienação fiduciária. Qual foi a mudança de direito? Registro de uma propriedade resolúvel. Então, todos os rolos
do que é de registro, você vai ver lá no artigo 167, inciso 1º da Lei 6.015, que vai ter lá o rol de todas as coisas que são registro. Mas para você saber no seu dia a dia se é registro ou averbação, faça essa análise. Teve alguma alteração de direito? Então é registro. Já a averbação, que a gente chama de AV, você vai ver lá na sua matrícula, AV, é toda vez que você precisa trazer alguma informação de relevância para a matrícula, mas que não está impactando aí numa questão de direito. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, que a pessoa comprou o imóvel como solteira e ela, no caso, casou, eu preciso trazer essa informação de relevância para a matrícula. Concordam? Afinal de contas, a pessoa deixou de ser solteira e passou a ser casada. Nessa questão de informação, se é uma informação, é um AV, é uma averbação. E aí, o que isso vai estar trazendo para vocês de impacto, né? Não é uma alteração de direito, mas é uma informação relevante. Outro exemplo também, como eu fiz aqui, mudança do tipo. Era um terreno e agora é uma casa. Se faz o quê? Uma averbação de construção. Porque não se está tendo mudança de direito. Entende? Você está trazendo uma informação importante e relevante para a matrícula, mas não está alterando a questão da propriedade. Então, se não há alteração de direito, é apenas uma informação de relevância, é uma averbação. E assim a gente tem várias outras situações. Outro exemplo é a questão da averbação do logradouro. A rua mudou de nome. Lá na matrícula está constando que a rua é Condé. E hoje na prefeitura consta a informação que aquela rua Condé já foi ali para a questão de uma rua Padre Frejó. Então você precisa trazer uma informação de relevância porque essa informação vai possibilitar que a pessoa tenha ali a questão da informação de onde localizar aquele imóvel que é na rua Padre Frejó. Então, pessoal, todas as informações que são de relevância e que são informações de averbação, você vai encontrar o rol de todos os tipos ali no artigo 167, inciso 2º da Lei 6.015. Mas com essa dicasinha de ouro que eu estou dando aqui para vocês, até que vocês não leiam, né, esse artigo, você já consegue visualizar do olho se é um registro ou uma averbação. E essa questão de registro e averbação, o que vai impactar também? Vai impactar também nas taxas de emolumentos, né? Porque cada ato ele tem um custo para o cliente. E se é registro, ele tem um custo maior, porque é uma coisa de relevância de direito. Se é uma averbação, normalmente é um custo menor. Então, essas são algumas informações que eu acho importantes para que vocês possam aí estar atuando na área do registro de imóveis, né? E também no direito imobiliário extrajudicial, que são informações que vocês precisam estar tendo aí para poder começar a atuar nessa área. Então, vamos agora ao nosso quiz para que a gente possa reforçar a matéria do que aprendemos hoje. Vamos lá? O que significa o princípio da continuidade no direito registral imobiliário? Letra A, que todas as transações de imóvel devem ser públicas. Letra B, que o registro de imóveis deve refletir uma sequência ininterrupta de registros anteriores. Letra C, que o imóvel pode ser transferido sem necessidade de registro formal. E a letra correta é a letra B, que o registro de um imóvel deve refletir uma sequência ininterrupta de registros anteriores. Conforme nós vimos nessa aula de hoje, esse é um dos princípios fundamentais, justamente para que você possa ter ali a sequência de todos os atos que foram ocorrendo na matrícula durante o lapso temporal. Qual é o principal objetivo do princípio da especialidade no direito registral imobiliário? Letra A. Garantir que todos os imóveis sejam descritos de maneira genérica. Letra B.
evitar a duplicidade de registros de um mesmo imóvel. Letra C, assegurar a identificação precisa do imóvel e sua localização. E a letra correta é a letra C, assegurar a identificação precisa do imóvel e sua localização. Como nós vimos, nós herdamos, do direito das transições muitos imóveis que têm registros precários. Então, é fundamental, no momento da regularização imobiliária, que você se atente à especialidade de cada um desses imóveis. No contexto do direito imobiliário, o que caracteriza o princípio da segurança jurídica? Letra A, uso de contratos verbais para a transação de imóveis. Letra B, a proteção dos direitos de propriedade com base em registros claros e públicos. Letra C, a permissão para modificar registros sem justificativa. E a letra correta é a proteção dos direitos de propriedade com base em registros claros e públicos. No registro imobiliário, uma das principais questões que nós precisamos ficarem atentos é a questão da segurança jurídica. Então, quanto mais informação e mais precisão, mais segurança jurídica você terá ali naquele imóvel. Então, na aula de hoje, nós demos as principais noções básicas do direito imobiliário extrajudicial. Foi uma aula para que vocês pudessem aí introduzir essa questão do direito na sua advocacia, poder também conhecer quais são os pilares que nós temos no nosso sistema registral, que isso é fundamental, principalmente para quem está iniciando aí na área. Mas, pessoal, vamos ter muito conteúdo ainda pela frente. Nós estamos na nossa segunda aula. Na próxima aula, vamos falar sobre os cartórios extrajudiciais. E eu digo para vocês, hoje os cartórios é uma extensão do meu escritório. Eu digo que aquele advogado que não sabe distinguir qual a função e qual o tipo de cartório, ele está perdendo uma grande oportunidade de trabalhar com extrajudicial. Então, na próxima aula, a gente vai estar ali falando sobre as questões dos cartórios, falando também quais são os serviços que cada um deles presta e te convido para que você continue comigo, já que você está aqui. Espero que vocês tenham gostado das primeiras aulas e também está trazendo mais conteúdo para vocês. Aproveitando, eu já queria deixar aqui, o meu Instagram para as pessoas que quiserem me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho um perfil, que é o Elaine Portela ADV, onde eu compartilho ali todos os meus dia a dias, as práticas jurídicas. Tenho também um canal no YouTube que se chama Imobiliaristas, que eu também faço compartilhamento de conteúdos da área do direito imobiliário. Então, já convido para que vocês possam me conhecer também um pouquinho. Eu que atuo nessa área há 20 anos, Então, eu já atuo nessa área antes de ser advogada e agora estou atuando bastante nesse processo de regularização. E digo a vocês, quem não conhece o extrajudicial está perdendo uma grande oportunidade, porque você consegue aí ter resultados com muito mais velocidade do que o processo que você possa estar atuando no judicial. E eu gostaria também de deixar aqui uma indicação de um livro, Esse livro que foi feito por mim e por algumas mulheres do direito imobiliário, onde a gente fala um pouquinho sobre a questão do direito imobiliário, principalmente o extrajudicial, para que vocês possam aí conhecer um pouquinho esse mundo, que é um mundo muito promissor. E também, já aproveitando, agradecer a sua presença aqui, deixar também um convite para que vocês baixem o aplicativo do TV Justiça Mais, que assim você pode estar assistindo todos os conteúdos do TV Justiça de forma online e aguardando você na próxima aula, onde eu vou estar falando sobre os contratos extrajudiciais e o que eles podem estar aí ajudando você na sua advocacia. Um forte abraço, aguardo na terceira aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.